E aí, meu povo? Professor André da área, professor de Física, matéria mais legal de todas. Pra gente começar agora a falar sobre este conceito aqui, galera. Leis de Ohm. São duas, mas nessa aula eu vou me ater à primeira apenas. Por quê? Porque essa primeira é a mais importante. Se eu for colocar pra você, olha a seriedade do negócio. Se eu for colocar pra você o conteúdo mais importante da tua frente B neste ano, no ano inteiro, é esse aqui. Começa aqui agora. Leis de Ohm. Com isso aqui, a gente vai conseguir resolver questões de circuitos elétricos. Vai quando misturar geradores com receptores, com capacitores. Vai conseguir resolver questões de magnetismo. Então, é um armamento pesado para resolver questões que você vai conseguir agora, tá? Então, leis de Ohm é o nosso objetivo para agora. Só um detalhe. Antes de começar, vamos definir os nossos termos. Tá, prof? Definamos os termos. Beleza. Primeiro, qual que é a diferença entre gerador, receptor e resistor? Gerador, galera, gerador é todo dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Beleza? Gerador é qualquer tipo de dispositivo que transforma qualquer energia em energia elétrica. Só pode ser energia química em elétrica? Pode. Pode ser energia mecânica em elétrica? Pode. Então tudo é chamado de gerador. Os geradores mais do nosso cotidiano, tá aqui, pilha e bateria, né? Qual que é a diferença entre pilha e bateria? É simples. Uma bateria são várias pilhas juntas. Acabou. Então essa é a diferença entre pilha e bateria, tá? E a pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica. Você até vai estudar, se não já estudou, na parte de pilhas na química, essa partezinha aí. Beleza, então o gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. O que o receptor ele faz? Ele pega essa energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Então, o receptor tipo a TV, que você liga na tomada, ela pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, energia sonora. Fechou? Se for o ventilador ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Sucesso? Tudo receptor. E o resistor, que é o que a gente vai se aprofundar na aula de hoje, o resistor, ele transforma energia elétrica especificamente em energia térmica. Então, o resistor serve para quê? Para esquentar. Beleza? Efeito Joule. Lembra que a gente falou? Efeito da corrente, efeito térmico, efeito Joule. Então, o resistor, ele serve para esquentar. Sucesso? Ó, este carinha aqui é um resistor que vai aparecer nos circuitos eletrônicos. Então, ó, se você abrir teu computador, tua TV, teu celular e tal, você vai ver lá dentro, no circuito, vários desse tipozinho aqui, nesse formatozinho aí. É um resistor que a gente usa para os circuitos eletrônicos. E esse aqui também é um resistor porque é um chuveiro elétrico, né? Um chuveiro chique, mas é um chuveiro elétrico que é um resistor que serve para esquentar. Sucesso? Então, definimos os termos? Tranquilo? Sabendo disso, vamos para a primeira lei de Ohm. Ohm foi esse carinha aí, ó. E ele fez um experimento que foi o seguinte, olha só, imagine, vou trazer o experimento para os nossos dias, tá? Imagine que ele pegou lá uma pilha, pegou lá um fiozinho de cobre e colocou lá uma lampadinha. Colocou lá uma lampadinha, tá? Lampadinha. Beleza, e ele fez o seguinte experimento, olha só, ele colocou aqui, vamos supor, vou chutar valores trazendo para o nosso cotidiano. 1,5 volts na pilha. E quando ele colocou 1,5 volts na pilha, apareceu aqui neste fio uma corrente elétrica de 1,5 ampere. E a lâmpada acendeu um tiquinho, sacou? Apareceu aqui uma corrente de 1,5 e a lâmpada acendeu um tiquinho. Até aí, nada demais. Outras pessoas já tinham feito isso. Tá, mas o Ohm, ele pensou e foi além. O que ele fez? E se eu colocar duas pilhas de 1,5? Se eu colocar duas pilhas de 1,5 em série, eu vou fazer uma bateria de 3 volts, sacou? E quando ele aumentou a DDP aqui da minha pilha, a lâmpada acendeu mais e apareceu uma corrente de 3 amperes. Ele, começando a ficar interessante. Tá, e se aumentar mais? Vou aumentar para 4,5 volts. E quando ele aumenta para 4,5 volts, aqui aumenta para 4,5 ampere. O que ele descobriu? Olha que genial. Ele descobriu, professor, tão básico isso aí. Não, é agora, né? Mas na época não era. Ele descobriu que esta divisão, esta razão entre a DDP da pilha
e a corrente elétrica que aparece num circuito é sempre constante. Pessoal, como assim? Se eu dividir isso por isso, dá 1. Se eu dividir isso por isso, dá 1. E se eu dividir isso por isso? Também dá 1. Então, o que ele descobriu? Que se eu dividir isso por isso, dá uma constante. Fechou? Foi isso que ele descobriu aí num primeiro momento. Daí ele pensou, será que essa constante, ela é constante mesmo? Ela nunca muda? É uma constante universal? Quando a gente fala em constante universal, sabe o que a gente está querendo falar? Que essa constante, ela vale para todos os pontos do universo, para tudo, para sempre. Sacou? A constante universal quer dizer isso. Daí, será que essa constante é uma constante universal? Eu vou trocar a lâmpada. Daí ele foi lá e trocou a lâmpada. Ó, colocou a lâmpadazinha Diferentex. E quando ele colocou a lâmpadazinha Diferentex e ó, colocou 1,5 volts aqui, apareceu uma corrente, vou até mudar de caneta, ó. Apareceu uma corrente de 3 amperes. Opa! Ele colocou 1,5, apareceu uma corrente maior agora. Daí ele colocou 3. Quando colocou 3, apareceu uma corrente de 6 amperes. Se eu colocar 4,5, eu vou prever o futuro. Ó, vai aparecer 9 amperes. Daí ele colocou, adivinha? 9 amperes apareceram. O que ele descobriu? Que esta constante, ela muda. Ela muda conforme a lâmpada que eu coloco aqui, né? Porém, a divisão continua constante. Ó, se eu pegar 1,5 por 3, dá 0,5. Se eu pegar 3 por 6, 0,5. Se eu pegar 4,5 por 9, também dá 0,5. Notou que para o mesmo circuito, a divisão continua constante? É? Show? E essa constante muda conforme a lâmpada? Se essa constante muda conforme a lâmpada, ela depende da lâmpada. E daí ele falou que depende da resistência da lâmpada. Então ele chegou nesta equação aqui, que eu passo esse cara para cá e vira isso aqui, ó. U igual a R vezes o I. Então ele chegou nesta equação aqui, que é o que a gente chama de primeira lei de Ohm. Ou, para os íntimos, primeira lei dos ohms, né? Tá aí, primeira lei de Ohm. Então, ó, U igual a R vezes I. Vamos desossar essa equação, povo. É muito importante essa equação. O que é o U, prof? O U é a DDP da tua pilha, tá? Da tua bateria que você coloca aqui, medido em volts. O que é o I, prof? O I, além de ser sim em francês, né? O I é ampere, é a corrente elétrica que passa pelo circuito. E o que é o R? Daí vem a parte legal. O R, ele é chamado de resistência. Resistência. E a resistência da lâmpada é medido no símbolo da resistência, bum, que é aqui, ó, ohms. Fechou? Isso aqui é ohms, que é a resistência da lampadinha. Tudo bem? Até aí? Sucesso? Show! Então, ó, fica U igual a R vezes I. Para memorizar legal, eu falo assim, ó. Para você memorizar. Fala aí comigo. Vamos lá? Se prepara aí. Tem que ser um crescendo, tá? Fechou? Você fez aí? Meu, faz. Faz, que você tem que internalizar essa equaçãozinha aí. U igual a R vezes I. Povo, e não esqueça que este R, o Ohm descobriu que ele é uma constante, tá? Este R, ó, eu tentei aqui que o K virasse R, sacou? Ah, só agora entendi o que você fez. O R é uma constante. E quando o R é constante, a gente fala que essa resistência, ela é ôhmica, né? Uma resistência que vem do ohm, resistência ôhmica. Professor, fala aí, o que é uma resistência? Assim, eu entendi lá a relação que o ohm chegou, tá? Mas o que é uma resistência? Mano, é assim, ó, uma resistência é um pedaço de fio. Sério, professor? Só isso? Um pedaço de fio. Um pedaço de fio que serve para quê? Para dificultar a passagem da corrente, para resistir à passagem da corrente. Por isso que é chamado de resistência. Esse fio não é um ótimo condutor, nem é um ótimo isolante. Ele é o quê? Ele é mais ou menos os dois. Por quê? Porque passa corrente, então não é isolante. Passa corrente, mas a corrente passa perdendo energia. Lembrando, qual que é a função do R? Esquentar. Sacou? Então a corrente passa, mas passa perdendo energia. Perde energia, esquenta. Então,
R, resistência, nada mais é do que um pedaço de fio. Eu até coloquei aqui, ó, pra você, tudo que eu escrevi ali tá aqui, né? Ó, mas eu coloquei aqui a foto de uma resistência, que é a resistência do chuveiro. É isso, é um pedaço de fio, cara. É, professor, verdade, né? É, a resistência do chuveiro é isso aqui. Chuveiro elétrico queimou, tem que trocar isso aqui, cara. Tem que ir lá na loja comprar e vai lá e troca lá em cima, ó. Sacou? É isso. Então, uma resistência serve para quê? Para esquentar. Ela resiste à passagem da corrente. Beleza? Fazendo isso, ela esquenta. Eu até falei que o chuveiro elétrico ali em cima de você, ele chega na temperatura, meu, aquela resistência, ele chega na temperatura para mais de 1000 graus. Corrente passou por ali, chega na temperatura para mais de 1000 graus, porque quando a água passar, ela tem que esquentar o suficiente para chegar lá em, sei lá, em 30 graus, para você tomar um banhozinho gostosinho, sacou? Então, ó, tá aí. Lembre-se disso e lembre-se que a resistência é constante, tá? Beleza. Sendo a resistência constante, povo, um gráfico desta equação, olhe com carinho. Essa equação é uma equação do primeiro grau, certo? Se essa equação é a equação do primeiro grau, que você aprende lá na matemática, você aprende assim, na matemática você aprende assim, ó, y igual a ax mais b, né? Você aprende assim a equação do primeiro grau. Quando não tem o b, fica só y igual a x. É isso aqui, ó, y igual a x. Fechou? Esse a é constante, o r é constante e o x muda. Beleza, prof. Se ele é uma equação do primeiro grau, quer dizer que o gráfico dessa equação... Ih, lá vem gráfico. Suave. O gráfico dessa equação tem que ser uma reta. Fechou? Então, olha para esse gráficozinho aqui. E ó, no eixo y eu tenho DDP. No eixo x eu tenho corrente. E o gráfico dessa equação tem que ser uma reta. O que eu gostaria? Que você só reconhecesse isso. Então, olhando para este gráfico, você sabe, ó, esse é o gráfico de um resistor. Se for uma reta começando do zero, bum, gráfico de resistor. Por quê? Vai ser, agora fica fácil, mas depois eu vou juntar gerador com capacitor, com receptor, com resistor, e daí você tem que olhar para o gráfico e reconhecer, ó, resistor. Olhar para outro gráfico, gerador. Para outro gráfico, receptor. Sacou? Então, primeiro gráfico importantérrimo é esse aqui. Reta começando do zero. Show? A área, o que ela te dá, eu vou falar depois. Porque eu preciso ver uma coisinha a mais com você. Porém, a inclinação desta reta me dá uma coisa interessante. A inclinação da reta me dá uma noção da resistência. Então, eu já vi questões de vestibulares, no caso, assim, ó. Ele te dá um gráfico, U por I, reta, começando do zero. Ó, resistor. Só que, neste gráfico, eu tenho dois resistores. Resistor 1, resistor 2. E ele perguntava assim, questão facinho. Perguntava assim, quem tem a maior resistência? 1 ou 2? Maior resistência, prof? É o 1, eu acho. Por quê? Porque ele está mais inclinado. Exatamente. Então, a inclinação desta reta te dá uma informação que é a resistência. Fechou? Tudo bem? Quanto mais inclinado, maior a resistência. Quanto menos inclinado, menor a resistência. Dá até para você perceber aqui, ó, U igual a R vezes I, né? R é igual a U sobre I. U sobre I, U sobre I, R, U sobre I, não é? Beleza. Quanto mais inclinadinho, maior o valor de U e menor o valor de I. Confere? Mais inclinadinho, maior o valor de U, menor o valor de I. Essa divisão fica cada vez maior. Quanto maior o de cima e menor o de baixo, maior a divisão. Então, maior o R. Faz sentido? Tudo bem? Então, já vi cair numa prova isso aí. Então, só cuidado, só cuidado. Povo, é isso. Fechou? Se você entendeu o que eu falei aqui, me faz essa questão aí rapidão. Essa questão aqui, ela, ó, quais alternativas representam a curva característica de um resistor ôhmico? Resistor ôhmico é uma resistência constante, certo? Tá, quais desses gráficos tem mais de um? Quais desses gráficos eu tenho resistência constante? Essa é a pergunta. Tá, deixa eu ver, prof. Essa letra A não tenho. Por quê? Porque no eixo X eu tenho resistência. E no eixo Y, na verdade, eu tenho resistência. Ou seja, a resistência está variando. Letra A está errado. A letra B é I por U. I por U. I por U ou U por I vai ser o mesmo desenho. Só que aqui não é uma reta. Se não é uma reta, quer dizer que aqui a resistência não é constante. Então a letra B também está errada. Para a resistência ser constante, eu tenho que ter uma reta, uma equação do primeiro grau. Show?
Então, A e B, errado. Letra C, ó, U por I, reta começando do zero. Ih, fechou. Letra C, correta. Letra D, olha com carinho. Letra D, no eixo Y eu tenho a resistência, no eixo X eu tenho a corrente. Eixo Y, resistência, tá vendo que a resistência permanece constante enquanto a corrente aumenta? Então a letra D, perfeita. Letra C e letra D, massa, as duas estão corretas. Letra E, ó, o U e R, à medida que o U aumenta, o R permanece constante, tá? Esse aqui e esse aqui são gráficos que não são comum, não é comum cair em vestibulares, mas quando cai, ó, pega, galera. Então, essa aqui tá certa também. C, D e E, correto. E a F, eu tenho U e tenho R. Nessa aqui, o U é constante, né? Não faz sentido. U constante, R varia, não é ômico. Então, ó, para ser uma resistência ômica, resistência constante, C, D e E são as respostas corretas. Fechou? Tudo bem? Então, ó, essa partezinha, leis de Ohm, é só a primeira lei. Tem mais, tem mais. Calma. A gente vai devagarinho, né? Eu brinco em sala de aula falando de gavarinho, acabo falando a gente vai devagarinho. Beleza? Então, fica para a próxima aula para a gente continuar isso aí. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau.